trust is without borders. Let me walk upon the waters. Fala galera, tudo bem com vocês? Bênção demais estar por aqui. Meu nome é Eliaser, eu estou aqui com a Rebeca. Eu vou deixar ela se apresentar melhor aí, né? Mas eu quero te convidar, você estar com a gente aí nesse vídeo, você também compartilhar com toda a sua igreja, com toda a galera que você acha que pode receber algo bom, algo que vai edificar a vida dela. Então você já compartilha com a sua galera, se inscreva aí no nosso canal, já curte, compartilha e vem com a gente que vai ter um tempo incrível hoje. Que Deus abençoe. E eu vou começar orando aqui por esse tempo e aí a gente já vai dar continuidade aí. Senhor, obrigado por essa oportunidade, obrigado pela vida da Rebeca, obrigado, Senhor, por ela nos permitir ter esse tempo, reservar esse tempo para estar aqui conosco e que seja um tempo onde seja um despertar para as pessoas que vão estar assistindo e também seja um tempo onde elas vão se sentir impactadas com tudo que o Senhor já tem feito e ainda vai fazer sobre a vida da Rebeca, sobre tudo que ela vai compartilhar aqui com a gente. Em nome de Jesus, amém. Amém, Jesus. Então, Rebeca, seja muito bem-vinda. A gente está aqui de Curitiba, no Brasil, e aí eu quero passar aí para você aí, se apresente, aonde você está. Oi, gente, a paz do Senhor. Como a Elias falou, eu sou Rebeca, meu nome é Rebeca Gonçalves. Eu tenho 30 anos, sou casada, sou missionária em tempo integral e sou jornalista também. Agora eu tô falando com vocês da Bielorrússia, eu estou na Bielorrússia agora. E então, como eu falei para vocês, eu tenho 5 anos em missão integral, sou jornalista e desde 2016 o Senhor me chamou a sair dos meios convencionais, dos meios tradicionais de comunicação para servir integralmente o reino de Deus. Então, desde então, eu vivo essa caminhada de fé, de desafios, né, na missão. Nesse período, eu já viajei por uns 10 países e nos últimos 3 anos eu destaquei as tendas, né, na Rússia e tenho servido nos últimos 3 anos na Rússia, que é assim, a região que o Senhor me entregou, né? Em 2017 o Senhor me deu uma visão sobre os países pós-comunistas, aquele antigo bloco, né, da União da República Socialista Soviética, e o Senhor me deu uma visão sobre essa região e o Senhor me convidou a fazer parte, né, desse avivamento aqui nessa região. Então, desde então, eu larguei tudo, me mudei e vim para cá com a cara, a coragem e a fé do Senhor. Que legal, Rebeca, que legal. E a gente se conheceu em 2018, né? No período que eu estive na Rússia. Você lembra como que foi, Rebeca? Você lembra como a gente se conheceu? Lembro, sim, com certeza. Então, a gente se conheceu quando foi meu primeiro contato com a Rússia, né? Com o país. Antes eu já tinha ido por uns 4 países do antigo bloco soviético. Mas a Rússia, em 2018, foi o primeiro contato. A gente foi aproveitando, né, aquela leva da Copa, foi a Copa do Mundo. E a gente não se conhecia, mas a gente se conheceu na Rússia, né? O Senhor tinha falado comigo em 2017, então me planejei para 2018 estar lá. E eu fui em 2018 e o Eliezer, a gente se conheceu numa casinha que era meio que um centro de, não reabilitação, mas de apoio para as pessoas que saíram do centro de reabilitação por vício, né, de drogas, álcool, etc. E a gente morou ali junto naquele período, evangelizamos juntos, vivemos milagres juntos. Verdade. Na porta do estádio, né, no primeiro jogo de futebol do Brasil. Você lembra disso? Isso tá marcado. Tá marcado. Sim. E a gente evangelizou ali na porta, trazendo a alegria do Brasil para aquele lugar. E o Senhor fez um milagre incrível, porque a gente estava evangelizando. E o Senhor nos presenteou com os tickets para assistir aquele jogo. Foi algo assim sobrenatural, uma história linda também, que o Senhor nos deu de presente mesmo. A gente não tinha nenhuma expectativa em relação a isso.
Os bilhetes estavam assim em mais de quase R$ 2.000, né? E o Senhor deu ali para aquele grupo de missionários estar evangelizando. Eu vou assistir o jogo, meus filhos, vão agora se divertir. E foi uma bênção, foi lindo. Eu me lembro de cada detalhe. Uau! E eu lembro que nesse dia tinha uma galera vendendo um ingresso muito caro mesmo, né? Muito caro, porque faltava pouco tempo, né? Para o jogo começar. E era o Brasil, né? Brasil com futebol, última Copa do Mundo no Brasil, né? Todo mundo queria ver o jogo do Brasil. Mas que legal, Rebeca. E eu queria perguntar para você, como que foi a sua caminhada, a sua conversão? Como que foi você se encontrar com Jesus assim na sua vida? Então, vou pegar essa palavra que você falou, né? Como foi você se encontrar com Jesus? Porque meu testemunho ele se resume nisso, né? Nesse encontro com Jesus. Eu nasci num lar cristão, nasci em família cristã. Então, durante muito tempo foi muito difícil para mim identificar, né, como que você se converteu, porque eu nasci num lar cristão, né? Então, se você está assistindo e você tem essa história também, existe sim um momento muito específico. E eu aceitei a Jesus aos meus 7 anos de idade. Eu lembro como hoje, porque meus pais sempre falaram para mim, né? Filho de crente não é crente. Você tem que fazer a sua decisão, você tem que fazer a sua escolha. E eu sempre fui uma criança muito curiosa, eu sempre prestei muita atenção, sempre gostei de estar ouvindo e aprendendo com os adultos. Então eu sempre ia para a igreja, eu ficava muito atenta às pregações. Aquilo que era pregado lá na frente falava mesmo comigo, sabe? E eu me lembro nesse dia que eu tinha 7 anos e eu decidi aceitar Jesus. O meu avô que estava pregando, né? E quando meu avô estava pregando, foi um culto de ceia. E ali eu tive uma revelação de quem Jesus é, pela primeira vez. E eu me lembro que eu fui para frente chorando em prantos, porque eu realmente vi Jesus, ele se revelou para mim. E eu disse, eu quero esse Deus, eu quero servir a esse Jesus. E aí eu fui, aos 7 anos ali chorando ser Jesus, aos 11 anos me batizei, e fui crescendo no meu relacionamento com o Senhor. Mas um momento que mudou tudo na minha vida foi um momento que eu tive um encontro mais profundo com Jesus, onde ele revelou quem ele é e quem eu sou nele, né? Isso fez toda a diferença. Eu tinha 20 e poucos anos, não me lembro se era 20 e poucos anos, tipo 21, 21. Eu estava na faculdade de jornalismo já, e eu fui para um congresso de cura interior, e nesse congresso eu tive um encontro com Deus, sabe? E eu costumo dizer que a minha conversão ela está ligada a um processo de cura, né? Eu acredito que a gente, quando nós somos curados, nós realmente estamos disponíveis a viver e fazer tudo por Jesus, né? Quando a gente não está preso nossos medos, nossos conflitos, nossos traumas, né? A gente está literalmente livre para viver e ver Jesus, né? E ali eu vi Jesus, tive meu encontro profundo com o Senhor, e foi quando eu decidi também ser missionária, né? Que eu entendi que esse era o meu chamado. Mas acho que a gente vai falar sobre isso depois, né? Eu tô adiantando um pouco. Não, isso mesmo que eu ia te falar. E como que foi para você se encontrar assim? Você falou, cara, eu preciso estar em missões, envolvida com esses projetos. Para você, quando você entendeu, você já esteve conectado com missões? Você foi para alguma escola? Então, eu cresci num lar evangélico, mas eu não queria ser missionária. Quando alguém falava sobre missão, contraditório, né? Quando alguém falava sobre missão, eu dizia de jeito nenhum, eu nunca vou ser esse negócio de missionária. Eu serei aquela que vou suportar financeiramente missão. Eu sempre me vi dessa forma, né? Eu vou abençoar financeiramente, mas eu nunca vou ser aquela que vou largar tudo e ir. Essa não sou eu. O meu sonho era ser jornalista.
Então, eu achava que a minha vida toda se resumia à minha carreira, à minha profissão. E o Senhor me mostrou, né, mais à frente, de que esse não era o resumo de quem eu sou, mas que era apenas um ponto de partida, Uau. né? Os meus pais, eles são missionários, eles trabalham com a implantação de igreja, então eu cresci num ambiente de missão, né? Por que eu tinha essa coisa de não quero ser missionária? Porque geralmente as pessoas, quando olham para a missão em tempo integral, né, que é aquilo que você larga o seu trabalho, ou às vezes você larga a sua cidade, às vezes o seu país, né? Não necessariamente isso tem que acontecer, tá, gente? Para você servir em missão. E eu vivia isso, eu sabia que não era como as pessoas pensavam, que é super legal, isso é super cool, entendeu? Você vai viajar e é aquela romantização, né? A gente costuma romantizar a missão. E eu vivia isso todos os dias, cresci isso com meus pais, e eu sabia que a missão não é só isso, não é só essa coisa romântica, tem muita dificuldade, né? Sim. Como eu falei aos meus pais, o ministério deles é a implantação de igreja, então a gente cresceu sempre viajando muito de um lugar para o outro, implantando igreja, abrindo a igreja aqui, outra igreja ali, né? O meu avô também, ele é pastor, e então chegou um momento que as pessoas começavam a falar, né? Vocês também, você vai crescer, vai ser missionária, e eu falava, tá, repreendido em nome de Jesus. Eu repreendi em nome de Jesus, acredita nisso? Aí, nesse congresso que eu falei, que foi quando o Senhor curou-me, né? Eu cresci com um complexo muito grande de rejeição. Eu me sentia não amada o tempo todo não me sentia amada e rejeitada pelas pessoas, e, enfim. E naquele congresso, o Senhor, ele me mostrou que eu sou amada, que Ele me ama, eu entendi o amor de Jesus por mim, sabe? Eu me senti tão amada, que não existia uma outra forma que eu pudesse expressar esse amor, senão falando desse amor. Uau, que então, legal. Eu me lembro que eu saí desse congresso chorando, e eu falei assim, eu quero ser missionária. Porque eu não conhecia uma outra forma, a não ser viver todos os dias da minha vida falando desse Jesus que é pessoal, que é real, né, que ama, que te ama. Então, tudo que eu queria era fazer isso. Falar, olha, Jesus te ama. Ele ama você, Ele se importa com você. E eu estava no meu 4º semestre da faculdade, nesse período. Eu queria largar tudo imediatamente. Não! É como a gente pensa que missão é só isso, você largar tudo e fazer missão, mas não é, gente, não é. Vamos chegar lá. E eu falei, vou largar tudo, comecei a orar, né? Perguntando ao Senhor, e o Senhor não falava nada, o Senhor ficava em silêncio, né? E eu fui pro meu primeiro dia de aula do 4º semestre, e no estacionamento da faculdade eu fiz assim, Deus, o Senhor pode falar, Pai, o Senhor pode falar que eu vou trancar a faculdade agora. Esperando que de fato falasse, né? Esperando que o Senhor falasse, Deus, fale, Senhor, fale, o Senhor. E o Senhor não falava nada, em silêncio. Eu fiquei uns 30 minutos no estacionamento, orando, esperando Deus falar e nada. E eu comecei a chorar porque Deus não falava nada. Porque eu fiz, Deus, não é possível. Eu tô aqui dizendo que eu te amo, que eu tô disposta a fazer tudo por você, e o Senhor não fala nada. Eu nunca imaginei, Eliezer, que eu um dia iria desejar trancar minha faculdade. Porque esse era o maior sonho da minha vida. Era onde eu me via 100% realizada. Então, eu nunca imaginei que eu seria essa pessoa que um dia cogitar a possibilidade, estaria decidida a trancar a faculdade, né? Então, assim, era algo... né? Olha como a gente é tão imaturo, né? Eu olhava assim e falava assim, poxa Deus, eu estou disposta a dar algo tão grande para o Senhor, e o Senhor não quer receber o meu sacrifício. Sim. Ai, então, o Senhor falou nada, e eu fui para a sala de aula chorando, e continuei.
e eu entendi que não era para eu trancar minha faculdade, que era para eu continuar. E eu me Uau. formei, me graduei, né? Trabalhei na área, sempre trabalhei. Desde o meu segundo semestre eu trabalho em jornais, assessoria, agência, enfim. E no final da minha faculdade eu ganhei uma nova paixão, que é a área documental, né? E isso se tornou o meu sonho, eu me tornei uma documentarista, produtora de documentários. E quando eu acabei a faculdade, eu continuei trabalhando no período de 1 ano, mais ou menos, 1 ano e meio, continuei trabalhando. Nesse período, entre faculdade e graduação, eu já comecei a dar os meus passos em missão, porque até então eu dava os passos dos meus pais, né? Acompanhava os meus pais. E ali eu comecei a dar os meus próprios passos. Eu comecei a me envolver com organizações de missão, então me envolvi com a Portas Abertas, me apaixonei pela Igreja Perseguida, então mergulhei de cabeça com a Portas Abertas, fui voluntária da PA, né, Portas Abertas, me envolvi também com o Giovanici, é outra paixão minha, eu sou apaixonada por arte, por teatro, por isso estão vendo que eu sou bem expressiva, bem dramática. E eu me envolvi com essas duas organizações, participei do Underground, que é um acampamento, né, e ali intensivo de jovens sobre a igreja perseguida. Você se torna um cristão perseguido nesse período, recomendo para todo mundo fazer o Underground. Que legal. Depois a gente implantou, né, a gente trouxe o Ministério Underground para Salvador e eu me tornei líder do Underground, junto com um grupo lá em Salvador, e fui fazendo vários cursos de missão, fiz uns cursos dentro do Giovanici, eles promoveram uma escola intensiva de missão, de 15 dias, e a gente passou ali 15 dias estudando sobre missiologia e a missão transcultural, várias coisas, né, práticos de evangelismo, fiz vários cursos de arte com o Giovanici também. E aí, quando chegou em 2016, né, que eu já estava formada e fazendo muita coisa, eu sempre viajava muito para fazer missão. Meus amigos de faculdade e de trabalho não entendiam, porque eu viajava muito e eles não entendiam como eu conseguia liberação no trabalho, por exemplo. Ninguém conseguia, mas eu conseguia. Eu trabalhava em 2 lugares nessa época e estudava ainda, né? E o Senhor sempre dava um jeito e eu conseguia. Que legal. A fazer caravana, levei o pessoal do sertão, que era a minha paixão, né? Meu xodó, o sertão do Brasil. Levei grupos de evangelismo para o sertão, fui evangelizar no carnaval, então me envolvi com um projeto que se chama Projeto Impacto de Carnaval, e a gente evangelizava no carnaval, né? Todo carnaval. O projeto ainda existe, é um projeto muito antigo. E aí, envolvida com tudo isso, né? Trabalhando no mercado tradicional, né? De trabalho, e também trabalhando com o Senhor, né? Com a missão, que é o que a gente chama de missionário parcial, de tempo parcial, né? Você não deixa o seu trabalho, mas você faz missão, né? E isso é muito importante, porque você não vai estar apto a ir para algum lugar fazer missão se você não começa a fazer missão aonde você está, né? A missão começa aí aonde você está. Então, se você não entende o seu propósito aí onde você está, você não vai entender do outro lado do mundo, né? Uau. Então, passei esse período e em 2016 o Senhor falou, olha, eu estava no Giovanici, saí do trabalho, fui ficar em tempo integral no Giovanici. O Giovanici trabalha, né, com peças teatrais, viaja o Brasil todo e fora do Brasil também, fazendo peças teatrais, evangelizando através do teatro. E essa era a minha paixão, era como eu me via, né? Eu sempre fui apaixonada por teatro. E fiquei esse período com o Nici. Quando chegou no final de 2016, o Senhor falou que era tempo de eu sair do Nici e ir para Jocum. Então, eu fui para Jocum, eu tenho 2 escolas, vou tentar resumir, tá, gente, que tá muito longo. Não, pode falar. Fiz 2 escolas em Jocum, uma é uma escola de comunicação, é uma escola que não trabalha não é sobre mídia, é sobre comunicação interpessoal, comunicação com Deus,
né, essa restauração da gente com o nosso Criador. É uma escola maravilhosa. Depois dessa escola, o Senhor me levou para a Alemanha, que foi onde eu fiz a minha TED. E foi uma história, assim, sobrenatural, porque eu não falava inglês e o Senhor me levou para a Alemanha fazer a TED, que é a Escola de Treinamento Discipulado, né? Que é a primeira escola de Jocum. É uma escola que são 3 meses de teórico, 2 meses de prático. Só que eu não comecei em Jocum através da TED, eu comecei através de uma outra escola, né? Que é algo incomum, que não acontece em Jocum. Mas o Senhor fez isso, porque o Senhor sabe que, né, ele age um pouco diferente do que com a maioria. E eu fui e fiz essa escola. Nessa escola foi quando o Senhor falou para mim sobre a Rússia. Eu não tinha plano nenhum de ficar fora do Brasil, ao contrário, meu plano era voltar para o Brasil, né? Eu tinha projetos para executar no Brasil. Eu hoje entendo porque o Senhor não falou para eu largar minha faculdade na época, porque hoje eu entendo que a minha carreira e o meu chamado é uma coisa só, e eu sirvo integralmente em missão através da minha capacitação profissional. Então, nessa época de 2017, quando eu fiz a ITED, eu tinha um projeto de voltar para o Brasil e treinar comunidades ribeirinhas, comunidades do sertão, né, a respeito de comunicação, para que dos caráteres de Jesus, de Deus, né, é a justiça. E eu vejo através da comunicação uma forma de você trazer a justiça de Deus para um povo, para uma nação. Então esse era o meu objetivo, voltar para o Brasil e treinar nessas comunidades mais pobres em comunicação, dando voz para elas e fazendo elas terem voz também, né? E então o Senhor falou não, que era para eu ir para a Rússia, e me deu uma visão. Eu estava na Ucrânia quando eu tive essa visão, e o Senhor me mostrou um bloco, né, de países, um bloco de países soviéticos, e o Senhor me mostrou uma nova onda de missionários saindo desse lugar. Uau, e que legal. Essa nova onda, ela ia se espalhando pelos países vizinhos, sabe? E o Senhor me mostrou alguns ministérios específicos. Eu via um carrinho. Olha, Deus fala muito comigo em sonhos, mas nessa visão, eu vi de olhos abertos. Eu estava editando um documentário. Olha aí, eu falei que quando eu estudava na faculdade, né, no meu período final, eu tive esse sonho, esse desejo de me tornar documentarista, e hoje eu sou dentro de missão. E no meu prático de ETED, a gente produziu um documentário, e eu estava editando esse documentário quando o Senhor abriu os meus olhos e eu vi um mapa, vi a Rússia e vi os países ali ao redor da Rússia, e eu vi um carro que ia andando de um país para o outro, levando a mensagem do Evangelho, e o Senhor me mostrou os russos se reerguendo espiritualmente. Uau. E a partir deles começando uma nova onda de missão ao redor do mundo. Cara, foi assim, meu Que legal. Que visão. Que visão, foi muito bom. Essa visão, assim, dividiu a minha vida completamente. E eu não tive como dizer não. O Senhor falou, Rebeca, eu estou te convidando a fazer parte disso. E eu não tive como dizer não. Como é que diz não pro Senhor? Uau, que legal. Foi então que eu voltei para casa, fiquei um mês em casa e fui para a Rússia. Logo de imediato, em junho de 2018. E tô aqui até hoje. Que legal. Interessante você falar dessa visão, Rebeca, porque ano passado, foi março, abril mais ou menos, um dos lugares que Deus compartilhou a partir da fundação da nossa escola, que a gente viveria um avivamento na Rússia também. E Deus compartilhou com a gente. Isso quando estava a liderança, Deus compartilhou com a gente. E a gente recebeu, né? Eu amo a Rússia de coração, né? Estive lá em 2018, foi o meu primeiro país em missões transcultural, né? E vivi muitas experiências ali.
E aí, então aí quando Deus compartilhou isso com a liderança da escola, foi muito bom receber. Só que a gente começou a ir passar por outras igrejas, e aí quando a gente compartilhava, a gente que nem sabia que eu tinha ido para a Rússia. E aí chegava e falava, cara, eu não sei se faz sentido para você, mas eu vejo vocês indo para a Rússia com a escola de vocês e aí trazendo um avivamento para lá. E algo que Deus tem ministrado muito, assim, é que a gente quer, de alguma forma, cara, fazer parte daquilo que Deus quer fazer na Rússia. A gente viu, assim, em 2018, um país onde não tem muita tradição no futebol, né? E ainda assim conseguiu trazer uma Copa do Mundo. E a partir disso, quantas pessoas, em termos de missões, em termos de cristianismo, não tiveram essa oportunidade, né, de viver um pouco disso na Rússia? Então, cara, a gente tem clamado assim desde o ano passado por isso, para Deus levantar pessoas. E muito bom você compartilhar essa visão, porque essa é a nossa oração mesmo, para Deus levantar pessoas assim que venham viver, cara, viver isso, que venha estar inserido naquilo que Deus quer fazer, né? Eu sempre falo para a liderança da escola que não importa se a gente está com as nossas mãos fazendo, mas a gente tem que estar aqui no mínimo com as nossas orações fazendo, no mínimo de alguma forma estar envolvido, porque é o evangelho avançando, né? É o reino avançando. Eu gostei muito da frase que você falou sobre ser missionário, a gente fazer onde a gente está já, né? E a gente usa uma frase que é assim: o que é ser missionário? É você fazer lá o que você já está fazendo aqui. Porque muita gente pensa assim, né? Eu vou ser missionário, então quando eu estiver lá eu vou realizar, aí eu vou fazer, aí eu vou entregar. E aí quando chegar lá vai ver que não vai fazer nada e não vai entregar nada. Né? Não vai mesmo. Porque tem tanta coisa assim, quando você vai para um outro lugar fazer missão, né? Eu tenho tentado quebrar essa parte da romantização, sabe? Porque não é isso. Essa não é a realidade. E você vai lidar com muitas dificuldades transcultural, né? O transcultural é muito forte, principalmente falando da Rússia, né? Que é uma cultura completamente diferente da nossa, né? E se você não aprende a lidar com essas diferenças transculturais no seu país, o Brasil é um país muito misto, que tem diversas culturas dentro do Brasil, né, diversos povos, igrejas completamente diferentes. Às vezes a gente não sabe, eu falei sobre isso semana passada no meu Instagram, às vezes a gente não sabe lidar com a diferença cultural entre uma igreja e outra. Como é que a gente vai saber lidar com a diferença cultural em outro país? Né? Então a gente precisa começar onde a gente está, é aí que a gente é treinado, né? Uau, que legal. Então você que está assistindo aí, ó, você quer fazer algo fora da sua igreja, fora do lugar onde você está, comece fazendo na sua igreja e no lugar onde você está, no seu trabalho, onde você está que é o seu campo missionário hoje. Com certeza. E, Rebeca, compartilha com a gente uma experiência que você teve em missões ou alguma experiência que marcou a sua vida assim, em missões. Quando você decidiu e foi para missões em tempo integral, algo que marcou a sua história de vida, assim, que você olha e fala, cara, de fato, eu vejo Deus comigo nesse período, eu tive a decisão certa de estar em missões em tempo integral. Uma pergunta difícil, porque são tantas experiências. São muitas mesmo, assim. Eu sempre me pergunto, Deus, como eu posso comunicar melhor as suas histórias? Porque são muitas histórias. Mas eu lembrei de uma história específica, que foi quando eu estava na Geórgia, em 2019. Né? Eu fui para a Geórgia, não é o estado dos Estados Unidos não, tá? É o país, Geórgia é o país. Eu fui para lá, passei uns 3 meses na Geórgia e eu estava orando, buscando ao Senhor entendimento de aonde eu deveria firmar as minhas tendas, porque quando eu vim para a Rússia ali em 2018, Eliezer, depois que a gente se conheceu, eu viajei por muitos países depois dali, porque eu entendi que esse meu primeiro contato com a Rússia
era um contato de espia, né? De ser uma espia daquela terra. Eu recebi a visão que o Senhor me deu, então eu precisava saber, conhecer a região, né? E o Senhor iria me mostrar onde eu iria ficar. E aí eu fui para Geórgia também, e lá eu orando, né, Deus? Eu acho que está no tempo de eu ficar em algum lugar, preciso que o Senhor me mostre onde é. E o Senhor falou para mim, volte para a Rússia. É lá, naquela base de Rostov, onde a gente se conheceu, que você vai ficar. Não fazia sentido para mim nenhum na época, porque eu não sabia o que eu ia fazer lá na Rússia. E nos outros países que eu fui como espia, né, eu recebia algumas ideias, propostas, eu sabia o que eu ia fazer, mas na Rússia eu não sabia. E o Senhor falou para mim, tudo está pronto, Rebeca. Você só precisa ir para lá. E quando você chegar lá, você vai entender. Eu vou te mostrar, vou te dizer o que você vai fazer. Tá só te esperando. E aí eu fui, né? Não tinha muito recurso financeiro, então eu contratei um BlaBlaCar. Tem aí no Brasil também, né? Tem. Que é de carona. Corrida compartilhada, né? Sim. Eu conheci esse aplicativo aqui, né? Nessa viagem. E aí a pessoa falou, olha, você vai pagar mais barato, e enfim, vamos lá, era o dinheiro que eu tinha na época, era o que dava. Comprei um assento lá no BlaBlaCar e o pessoal me deixou num ponto que não era rodoviária, era tipo um ponto no meio da estrada, sabe? Isso mesmo. Que foi o local que o motorista marcou. Quando eu cheguei no local, eu fiquei super assustada, porque não tinha absolutamente nada. Era começo do inverno, tava muito frio, e tava chovendo. Era dezembro isso, né? Tava chovendo, frio, não tinha nada, não tinha ninguém. E eu, meu Deus, tô no lugar certo, eu não tinha internet. Na Geórgia, eles não falam russo, eles falam georgiano. Então eu não sabia nem como dizer um oi, né? Porque nessa altura eu já sabia um oi, como você tá em russo. Mas em georgiano não sabia nada, não tinha internet, sem saber se estou no lugar certo ou não. O motorista não me ligava. E as horas foram passando e nada. Eu não sabia onde estava o motorista, o que estava acontecendo. E eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, eu não sei o que está acontecendo. Eu estou sozinha aqui. Né? É importante lembrar que ser mulher nesses países e você estar sozinha é mais difícil, torna tudo mais difícil, né? É uma região muito machista, extremamente machista. Na madrugada ali, uma mulher estrangeira, é nítido que eu sou estrangeira, não tem como esconder, né? Negra, não tem como esconder entre eles que eu sou estrangeira. E aí eu fiz, meu Deus do céu, orei. E veio um rapaz na minha direção, ele atravessou a rua. E aí, né, o coração disparou ali, aquele homem vindo na minha direção, no calado da noite, não tinha ninguém ali. E o Senhor, e eu orando. E aí esse rapaz, ele veio, viu que eu não falava, né, nem o idioma deles, tentou falar inglês comigo, que ele também não falava inglês. Ele tentava falar inglês comigo. E aí eu mostrei a placa do carro, o nome do motorista que eu tava esperando e tal. Aí ele falou que ele também era um motorista de BlaBlaCar e ele conhecia esse motorista. Aí ele foi ligar para esse motorista. Ele ligou pro motorista e fez assim, onde que ele tava e tal. O motorista falou, eu não vou mais. O motorista não ia mais. Nossa! Gente, e eu não tinha para onde voltar. Não tinha onde ficar. Gente, eu não sabia, eu fiz assim, eu não tinha nem como deixar o desespero falar mais alto, né? Porque eu tinha que agir racionalmente. E aí eu falei pra mim, Rebeca, não vai chorar, não vai desesperar, pense friamente. E aí, pensando friamente, o que eu posso fazer? Orar. Continuei orando. E aí o rapaz voltou pra mim e falou assim, olha, eu posso conseguir pra você um outro BlaBlaCar. E aí eu olhei assim, eu fiz, Deus, eu aceito ou não aceito? Aí eu me lembro, Eliezer, que eu só virei assim a cara para um lado, teve 5 segundos de falar com Deus. Aceito ou não aceito? E aí Deus falou assim, eu falei assim, olha Deus,
eu não tenho outra opção, eu só tenho essa. Então eu vou confiar de que essa é a porta que o Senhor abriu. E aí virei pro rapaz e falei, aceito. E aí o rapaz atravessou a rua, ele falou, vou ficar do outro lado, vou ficar olhando você. Mas sabe, era estranho demais, tudo muito estranho. Aí eu fiquei lá sozinha, em pé lá, encontrei um lugar para sentar, sentei, frio pra caramba, eu orando, comecei a louvar o Senhor me deu uma canção, compus uma canção nesse momento, e de repente veio um cachorro. Meu pé parecia que tava, que eu não sentia mais meus pés, de tão frio que tava. Eu não tava com roupa adequada para aquilo, sabe? E aí veio um cachorro do nada. Eu falei, Senhor, me ajude, porque eu acho que eu não vou aguentar. Eu tava com medo de ter hipotermia, tava muito. E aí o cachorro veio e deitou nos meus pés. Era um cachorro bem peludo. E deitou nos meus pés. Ele começou a aquecer os meus pés. E ali... Uau, que legal. Veio alguns homens vinham se aproximando. Aquele cachorro, quando alguém se aproximava de mim, aquele cachorro latia, parecia que era um leão. Latia. Eu entendi que aquele cachorro foi mandado pelo Senhor para me guardar naquele lugar. Teve um rapaz que veio achando que eu era prostituta, né, garota de programa. Veio me oferecer um programa. E aquele cachorro foi pra cima daquele homem, aquele homem saiu correndo. Era proteção ali do momento. Era proteção. Me aqueceu, ficou comigo até o momento que eu entrei no carro. Eu entrei no carro desse homem, desse BlaBlaCar desconhecido. Não me protegeu, porque não aconteceu nada comigo. Ninguém me tocou. Fui de carro da Geórgia até a Rússia, foram 2 dias de viagem nesse carro. Nossa! 2 dias de viagem. Eu fui, enfim, é muita coisa. Quando eu estava na fronteira da Rússia, eu fui parada para interrogatório. Passei 4 horas no interrogatório russo, foi a primeira vez no interrogatório. E porque eles estavam desconfiados, né? Vocês sabem que a Rússia é proibido você realizar ações missionárias, né? Na Rússia. E eles estavam desconfiados de mim, porque eu estava saindo e entrando muito do país. E ali eu fui parada no interrogatório, fui interrogada 4 horas, mas o Senhor me avisou antes que eu seria interrogada. Quando estava perto da fronteira, o Senhor me avisou, eles vão parar você e você vai ser interrogada. Então eu estava tranquila. E aconteceu tudo bem, enfim, essa experiência, porque eu escolhi essa experiência, porque foi um momento que eu estava literalmente sozinha, em um país desconhecido, que eu não falava língua, eu não tinha recurso de celular ou internet para pedir ajuda, era só eu e a voz do Espírito Santo. E foi um momento que eu me senti mais protegida, mais guardada, mais cuidada pelo Senhor. E o Senhor me levou em paz, porque Ele falou, é tempo de você voltar para a Rússia. E aquilo que Ele fala, Ele garante. E Ele me levou em paz para a Rússia, proveu durante todo o caminho tudo. E enfim, para mim isso, eu nunca vou me esquecer desse dia. Uau, que legal. Foi pai, foi provedor, foi amigo. Foi tudo. Que legal. Revelou de várias formas. Que legal. A gente está se encaminhando para o final, Rebeca, e eu queria que você compartilhasse com a gente quais são os projetos que hoje você está envolvida e quais os próximos passos assim para você. Certo. Então, eu estou envolvida com um projeto de treinamento. A minha paixão é na área de treinamento, então eu estou sempre envolvida com escolas de treinamento, capacitação, tanto de igrejas quanto fora, né? Na organização, dentro da Jocum, a gente tem a escola de treinamento discipulado, mas agora eu estou no período de transição, né? Eu estou saindo lá da base de Rostov e indo para a Polônia. Agora com meu esposo, a gente está indo pioneirar lá, começar do zero o ministério lá na Polônia. Então, nesse exato momento, eu estou na Bielorrússia, meu esposo já está na Polônia e eu estou esperando a documentação ficar pronta para que eu possa ir para lá, né? A gente está tendo uma dificuldade relacionada a isso, então já tem uns 2 meses que eu estou aqui esperando alguns documentos serem liberados.
Enquanto eu estou aqui, tem sido o tempo que eu tenho desenvolvido 2 projetos, que um eu vou lançar em setembro, que é um projeto que vai falar sobre as áreas de influência, né? Nós acreditamos que o Senhor nos chamou para discipular as nações, né? Mateus 28 fala sobre isso, discipular as nações. E a gente não discipula as nações fazendo apenas uma coisa. Hoje, quando a gente fala de missão, a igreja entende muito missão apenas como ações evangelísticas, mas missão é muito mais do que ações evangelísticas, né? E o Senhor nos chamou para discipular as nações. A gente discipula as nações estando dentro de áreas específicas que regem uma nação, né? Que é política, economia, saúde, educação e por aí vai. Então, esse projeto, ele nasceu com o objetivo de orientar, né, jovens que estão se sentindo chamados para a missão, ouvir o chamado de Deus, mas não sabe por onde começar, né? Que às vezes a gente, como eu, né, ouvi o meu chamado de missão e eu achei que eu tinha que largar tudo para fazer a missão naquele momento, e o Senhor falou que não, porque existe um princípio muito importante. A gente ouve sobre missão, mas você precisa ouvir a mensagem completa. Uau. Não seja desesperado, largar tudo e fazer imediatamente. Ouça a mensagem completa. Se eu não tivesse parado e ouvido a mensagem completa, a Rebeca que estaria aqui seria completamente diferente hoje. Talvez nem estivesse aqui, né? Então, assim, o objetivo desse projeto é fazer a igreja ouvir a mensagem completa sobre missão, né? E se levantar e começar a ser missionário aí onde você está, na sua área de influência, né? Se é política, se é economia, se é educação, se é saúde, você precisa ser um missionário lá dentro. Então, esse projeto ele vai vir para mostrar isso na prática. A gente vai trazer exemplos de pessoas que vivem essa verdade, que são influenciadores do reino, que são missionários dentro das áreas de influência, das esferas, né? E também orientar esses jovens como eles podem fazer, como eles podem seguir e ouvir a mensagem completa que o Senhor tem para eles relacionado à missão. Esse projeto ele é interdenominacional e também não é preso à localização geográfica, né? Mas na Polônia, eu e meu esposo, a gente tem um projeto, um desejo, né, no nosso coração, que é um sonho também, de ter uma base de treinamento para missionários estrangeiros, né, para essa região da Rússia e países pós-soviéticos, porque nesses 3 anos que eu morei na Rússia, uma coisa que eu identifiquei de grande necessidade é a presença de estrangeiros, né? O estrangeiro, ele enxerga pontos da cultura que precisam ser transformados, que um local ele não consegue enxergar, né? Um nativo ele não consegue enxergar. Mas para esses países é preciso você ter uma preparação antes, né? De língua, Sim. de cultura, de tantas coisas. Então a gente quer ter uma base onde essas pessoas que já têm os seus projetos, têm já caminha em missão, mas quer vir servir para cá, né? Tem um chamado para essa região. A gente quer ser esse facilitador, né? Que legal. Para essas pessoas. Que legal, Rebeca. E quem está nos assistindo aí, que forma que ele pode contribuir para que tudo isso possa acontecer? Como que eles podem contribuir na vida de vocês? Olha, se você que está assistindo tem um chamado para essa região, para esse bloco pós-comunista, você pode entrar em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de te ajudar nessa caminhada, de te orientar, né? De repente até te receber aqui. E outra forma que você pode se envolver também você realmente, eu falo assim, orar, mas não só assim, Pai, Deus, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Pai, não, oração gera intimidade, tá? Então, quando você ora, você se torna íntimo de algo ou de alguém, certo? Então, assim, orar é realmente se envolver, é se tornar íntimo, né? Eu envio informativos missionários periodicamente, então se você quiser receber esse informativo, você pode estar falando com Eliezer, acredito, né, Eliezer? Uhum. E eu posso estar adicionando você para receber esses informativos, que é uma forma de você estar sabendo mais dos projetos, orando e perguntando a Deus como você pode ser resposta. Como você pode ser resposta, tá?
Financeiramente falando, você pode estar contribuindo. Eu tenho um Pix também, eu posso dizer para o Eliezer, e ele pode estar compartilhando com vocês também, se vocês querem abençoar financeiramente falando. Mas eu quero deixar claro, assim, que é muito mais do que você dar oferta, né? Eu não gosto muito desse princípio de que muitas pessoas falam, né? Que a missão é feita pelos pés do que vão, Também não. a mão dos que abençoam. Eu não gosto muito dessa frase, porque parece que existem algo separado, assim, tipo, eu abençoei, não tenho mais nada para fazer. Já fiz minha parte, né? Já fiz minha parte, e não é assim, nós somos um corpo. Sim. Estamos envolvidos 100% e o tempo todo integralmente. Então é isso, gente. Boa. A gente vai deixar tudo isso, Rebeca, também aqui, quando o pessoal estiver assistindo ali, as informações das suas redes sociais, para eles estar seguindo, para eles também entrar em contato e também passar o Pix, tudo. Então você aí que deseja, faça parte. Eu gosto muito de uma frase que diz que ouvir e obedecer a Deus é você confiar nele, né? E confiar não é apenas acreditar, é o que a Rebeca falou, é você fazer parte, é você se permitir e falar, Senhor, pode contar comigo, que eu tô junto, eu quero estar junto de alguma forma. Então fale com Deus, ouça ele e obedeça, né? Não basta apenas ouvir, mas obedeça o que ele vai compartilhar contigo. E Rebeca, para a gente finalizar, deixa uma mensagem aí para a galera que está assistindo, deixa uma mensagem de encerramento aí para quem está nos vendo aí. Gente, a mensagem que eu quero deixar para vocês é: amem a Deus acima de todas as coisas. A sua maior preocupação não deve ser o que você vai fazer em missão ou quando você vai se envolver em missão. A sua maior preocupação deve ser amar a Deus. Porque à medida que você o ama, automaticamente ele vai mostrar para você o que você deve fazer. A gente está se acostumando errado, né? A igreja tem se acostumado a ter o coração de Marta, que tá o tempo todo trabalhando, e temos pensado menos sobre o coração de Maria. A gente precisa aprender a equilibrar os dois, coração de Marta e coração de Maria. Então, em vez de você gastar a sua energia procurando desesperadamente quando que eu vou para a missão, primeiro, a missão já começou. A missão começa a partir do momento que você aceitou Jesus. Ali começa a sua missão, certo? E segundo, no tempo certo o Senhor vai falar, se for para você largar o seu emprego, sua faculdade, etc., ir para algum outro lugar, a mudança geográfica, no tempo certo você vai receber a resposta. Mas se preocupe muito, gaste toda a sua energia em conhecer a Deus, em amá-lo de todo o seu coração. E então, à medida que você viver esse amor de verdade, as demais coisas, como a palavra mesmo diz, serão acrescentadas. É um processo natural, né? Viver a vontade de Deus para você não é algo que você precisa forçar, porque Deus, ele é o maior interessado, tá? A obra é dele, ele é o maior interessado, então você não precisa forçar isso, é algo natural e que vai vir à medida que você cresça no seu relacionamento com Deus. Amém, Jesus. Rebeca, que tempo incrível, cara, muito bênção mesmo. Para mim foi muito edificante tudo que foi falado, tudo que você compartilhou. Lindo ver tudo que Deus fez a partir da sua vida, né? Um privilégio conhecer o seu coração, a gente pôde caminhar junto um tempo. Eu lembro de quando a gente foi pro futebol lá no orfanato lá, e foi uma experiência incrível também, a do estádio, né? Então duas experiências aí que para mim também marcaram bastante. Então uma alegria, obrigado por você ter tirado esse tempo aí. Deus abençoe grandemente a sua vida e os projetos que Deus tem aí a partir da sua vida. Amém. Eu que agradeço, foi uma honra. Para mim, falar de Jesus e do que ele tem feito é sempre um prazer. Me perdoe porque eu falo muito. Tranquilo. E talvez não deu para fazer todas as perguntas aí que você tinha guardado. Mas eu quero dizer que eu estou à disposição, tá? Se vocês quiserem tirar dúvida, conversar mais, ter um outro encontro, estou à disposição de vocês. É meu prazer fazer parte daquilo que o Senhor tem feito na vida de vocês.
Amém. Galera, tchau, tchau. Então, Deus abençoe todos vocês. Rebeca, mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau.